seja bem-vindo ao canal oficial Teologia Puritana. Eu sou Luciano Firmino, teólogo e sociólogo, e aqui você aprenderá tudo sobre teologia, sociologia, ética cristã, política, sociedade, cidadania e atualidades relevantes no Brasil e no mundo. Conto com a sua audiência e participação. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o seu like. Gostaria de chamar a sua atenção e convidá-lo a passar alguns minutos conosco para conversar juntamente com todos a respeito de um tema super complicado e super polêmico. O tema de hoje vai ser pena de morte. Então, o que vocês entendem sobre pena de morte? Qual é a sua opinião, seu posicionamento a respeito disso? Isso é bom para a sociedade? O que a Bíblia tem a dizer? Qual é o caminho a ser percorrido para determinar se isso é certo ou errado? Se nós pensarmos na Bíblia e na comunidade de Israel, nós vamos entender que em um determinado período do tempo, Israel era uma teocracia. E nós sabemos que quando era uma teocracia, determinados tipos de pecados eram punidos com a morte verdadeiramente física. Eram punidos. Praticamente os pecados relacionados com a vida humana, ou seja, o cometimento de assassinatos punido com a morte, e era praticado antes mesmo dos mandamentos de Moisés. Quando nós vamos para o Novo Testamento, entendemos que a suma da questão é que o Novo Testamento e nenhum dos autores do Novo Testamento se opõe a esta prática desde que ela seja aplicada pelo governo, não por milícias ou por organizações não reconhecidas na sociedade. O texto clássico para esse embasamento teológico é Romanos capítulo 13. Se não tivesse pena de morte na época de Jesus, Jesus não seria condenado, muito menos crucificado. Mas temos os que defendem que a pena de morte é um equívoco da interpretação bíblica, e isso não pode ocorrer na sociedade. Eles usam, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz que não matarás, um dos mandamentos. Então aquele que aceita ou permite a pena de morte estaria quebrando este mandamento. Então, esse é um principal argumento dos defensores, dos que não apoiam a pena de morte. Talvez você seja um defensor de que a pena de morte deve ser proibida e isso não tem nenhum embasamento bíblico. Mas vamos fazer uma hermenêutica, uma exegese do texto bíblico. Lembre-se das nossas aulas sobre hermenêutica e exegese. Tivemos uma introdução muito vasta e gostaria que você pudesse retornar a essas aulas para entender melhor o nosso assunto, tá bom? Interpretação de texto. Todavia, gostaria de chamar a sua atenção, meus amigos e minhas amigas, no mesmo livro, mas no capítulo 21, capítulo sucessivo, é o versículo 12, capítulo 21, versículo 12 de Êxodo, que diz que se pode matar como os defensores que cobrindo a sua própria vida. Ou seja, há uma contradição. O capítulo 21 e o verso 12 de Êxodo permite a morte de alguém, e Êxodo capítulo 20, verso 13 não permite. Então, gostaria de citar esse versículo para vocês. Vai estar passando um vídeo, os dois versículos em contraste, um permite e o outro não. E aí, como é que explicar essa situação? Então, nós fazemos a pergunta aos defensores dessa tese de que é proibido pena de morte. Os dois textos bíblicos são contraditórios. Como resolver essa contradição, uma vez que vocês não acreditam e nem defendem a pena de morte? Como resolver essa contradição? Então, muitos deles não vão dar explicação satisfatória a respeito desse versículo, capítulo 21, versículo 12. A explicação hermenêutica e exegese, tanto de Êxodo capítulo 20 e verso 13, quanto de Êxodo capítulo 21, verso 12, tá bom? Então, o que está ocorrendo? A morte aí não deve ser por puro preconceito, discriminação, inveja, falta de prova, ou de um inocente, uma cobiça, ou motivado por vingança. São termos que estão sendo usados para a morte como motivo. Esses motivos que foram citados não devem ser fato para matar alguém. Esses motivos não são, vamos dizer assim, notórios, não são provas cabais para alguém ser morto. Não é por esses motivos que alguém vai ser morto. Ou seja, por isso que a Bíblia condena, não permite matar alguém por esses motivos. E não proíbe morte
como aplicação na justiça de Deus. Ou seja, mesmo sabendo que esses exemplos são proibidos, mas isso não proíbe ou acaba com a aplicação da justiça de Deus na sociedade, como vimos na história de Israel.